Glórias a Deus. Eu acho que abracei todo mundo, mas ficou alguém sem abraçar aí? Faço questão, viu? As meninas eu dei uma apertada na bochecha, né? O pessoal não quer nem me ver perto. Bochecha dói? Sim. Eu quando era pequenininho, minha mãe apertava minha bochecha, eu ficava bravo, viu? Principalmente quando ela vinha com aquela colher de óleo de fígado de bacalhau. Toma, é gostoso, filhinho. Gênesis capítulo 3. Eu estou com um pouquinho de eco aqui. Hilton, só tirar o retorno um pouco. O retorno. Tira o retorno. Glória a Deus. Quem não achou Gênesis, diga misericórdia. Depois do índice, viu, irmãos? Todos acharam? Mas não é Gênesis, desculpe, é Êxodo 3. Pastor também erra, né? Êxodo capítulo 3. Irmãos, eu gostaria que algum obreiro entregasse desses convites, não um, mas 2, 3 convites para as pessoas que não receberam. Quem não recebeu, levante a mão desse convite, da palestra de sábado. Tem um casal aqui que não recebeu. Não, esse aqui é meu. Os obreiros têm lá, por favor, tem um casal aqui na frente. Está recebendo. Dê mais convites, dê mais. Se eles quiserem convidar mais alguém, mais um casal. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A igreja, ela tem a grande responsabilidade de batalhar contra Satanás. A nossa responsabilidade como líderes da igreja é batalhar contra o diabo na vida de todas as famílias que estão aqui. Então nós estamos investindo para ajudar. Às vezes as pessoas vêm e falam: pastor, está difícil o relacionamento com meu filho, está difícil o relacionamento assim. Então, o meu filho está ficando adolescente, o meu filho está com isso, meu filho está com aquilo. Então, o que nós fizemos? Para não ficar só com os pastores dessa igreja, nós convidamos uma psicóloga, porque a pastora é psicóloga, mas ela não pode, porque ela tem, pela regra ética, ela não pode fazer, porque ela está envolvida diretamente com todas as famílias aqui. Então nós buscamos uma psicóloga cristã que vai fazer uma palestra abençoada para nós aqui. Todos nós. Até aqueles que ainda não casaram, por favor, venham, porque vocês vão saber como administrar a família, administrar os filhos, e vai ser bênção, porque é a luz da Bíblia. Então, a psicologia e a Bíblia juntos, trazendo para nós informações muito importantes. Às vezes você não sabe porque está dando aquele probleminha com o filho em casa, ou o filho não sabe porque está dando probleminha com o pai, com a mãe. Ele vai entender muitas coisas aqui. Então é muito importante. E se você conhece um casal, um vizinho, que está com problemas, convide ele. Convide ele. E vai ser bênção para você, vai ser bênção para a sua família, vai ser bênção para aqueles que vocês convidarem. Amém? Nós não estamos querendo encher a igreja. Nós estamos querendo simplesmente que as pessoas aproveitem aquilo que nós estamos realizando aqui. Nós estamos trazendo uma psicóloga cristã e ela vai ajudar muito vocês. Vai ajudar no relacionamento entre pais e filhos. Essa palestra acontece no dia 24/11, é um sábado. Programem as suas vidas, às 17 horas ela começa. Nós demos todo o tempo necessário para essa psicóloga, porque ela vai falar desde a fecundação até a juventude, até a fase inicial adulta. Amém?
Então vai ser muito importante para todos nós. Amém? Glória a Deus. Então eu conto com vocês aí, eu vou estar aqui, vou estar sentado no banco aí, vou estar ouvindo essa palestra. Que pode ser que eu esteja errando com meus filhos também. Então eu quero saber. A gente não tem todo o conhecimento, né? Jesus vai voltar e aquele homem que acha que tem algum conhecimento, nós vamos conhecer a hora que for para a eternidade, é aí que nós vamos conhecer as coisas. Amém? Então Êxodo capítulo 3, mas eu vou ler, não o texto todo, eu vou ler do versículo 7 até o versículo 10, apenas 3 versículos eu quero ler com vocês aqui. E eu estava falando para a pastora, o pastor Antônio Carlos, ele abriu aqui, e ele falou, tira as alparcas do seu pé, tira as sandálias do teu pé, porque aqui é terra santa. E ele não sabia nem que eu ia pregar nesse texto, do qual Deus chama Moisés e fala, ó, chega aqui, mas tira a alparca dos seus pés, e eu vou fazer até menção disso. É interessante, e eu falei para a pastora, como Deus fala, Deus está falando no nosso meio. E eu estava falando para o pastor Cláudio aqui agora, esta igreja vai ser conhecida pelo que Deus está falando no nosso meio. Amém? Não por eventos, nada dessas coisas. Ela vai ser conhecida porque todos verão que Deus está falando verdadeiramente no nosso meio. Glória a Deus. E o que mais nós precisamos como cristãos é Deus falando conosco. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 7 em diante. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, Moisés, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Até aqui, curva a sua fronte. Pai Santo, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, e sabemos, ó Deus, que somente o Senhor fala, através de todas as pessoas que se colocam aqui em postura a Ti. Por isso nós Te convidamos, ó Espírito Santo, que venha agora falar conosco, através da Sua palavra, através de Cristo, o Teu Cristo, que é o Verbo encarnado em nós. Por isso, meu Deus, nós Te pedimos agora que o Senhor nos leve cativo aos Seus pensamentos, cativo à Sua vontade, para que possamos ser entronizados no centro da Tua vontade. Te convidamos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha fazer a Tua obra em nossas vidas, e isso nós pedimos em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Podem sentar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é interessante quando Deus quer falar, o que Ele faz, né? É interessante. Quando Deus quer falar com a gente, o que Ele faz? Eu estava ontem no computador, colocando a TV Resgate no ar, porque eu saí lá de Itatiba e vim para São Paulo, e estava colocando. E esse mês aqui, o mês que vem, nós estamos deixando todas as pregações que a gente faz no ar. Então, quando você entrar lá, você vai ver as pregações que a gente está fazendo aqui. Elas estão ali no ar o tempo todo. Então, passa, repete. Tem várias. Eu contei ali, pelo menos tem umas 30 ou 40 pregações que a gente faz aqui. E as que a gente grava de domingo, de quarta-feira, que nós temos palavra ao vivo às 8 horas. E quarta-feira foi interessante. Quarta-feira eu entrei na frente da TV Resgate, comecei a fazer o programa e a internet caía toda hora.
caía toda hora, e eu não conseguia falar. Mas eu continuei pregando, né? Continuei pregando. E quando eu fui ver no final, eu falei, pelo menos gravou. Não tinha gravado também. Eu falei, Deus, o que aconteceu? Ele falou, não, essa palavra era para você. E eu falei, meu Deus do céu, eu preguei para mim mesmo. E foi abençoado. Porque Deus falou comigo. E apesar de a gente subir aqui, né, pastores? A gente pensa que Deus vai falar somente com o povo. Mas Deus começa a falar com a gente em casa. Às vezes a semana inteira. E ontem no computador, quando eu estava colocando lá, porque eu deixei desligado lá em Itatiba e vim para cá. E eu fui colocar e de repente eu estava ali começando. E eu falei, Senhor, quem é que poderá se salvar? Eu estava conversando com Deus dessa maneira. Ele falou, aí filho, é que entra a graça. E é isso que o meu povo precisa entender, o que é graça. Se você pensar dessa maneira, de ficar no centro da vontade de Deus o tempo todo, você não vai conseguir, porque Deus é santo e vocês não conseguem ser santos. Mas uma coisa o Senhor fez, através da morte do seu filho, vos enviou a graça. E é interessante que Deus fala como se ele estivesse de fora, ele falando do Deus que eu creio. É interessante como essa pessoa de Deus parece que às vezes é uma amizade muito forte que você tem, e ela está falando com você. E eu falei, mas Senhor, mas quem pode se salvar dessa maneira? Nenhum pastor se salvará na terra, nem o mais profundo teólogo, ou seja lá quem for, pode se salvar, porque o Senhor é santo, o Senhor conhece o nosso andar, o nosso pensar, e a gente falha muito, a gente peca, a gente erra, a gente comete muitas coisas. Aí Deus falou assim, então filho, é por isso que eu anulei a lei e dei a graça. Porque pela lei, ninguém sobreviveria. Aí eu coloquei a graça. E o que é a graça? É um favor não merecido. A gente não merece. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo em Deus é que, apesar de a gente não merecer nada, Deus faz questão de se apresentar a nós e conversar conosco e nos ensinar o caminho dele. E aí que eu entendo também a parte maravilhosa do Evangelho, que é o amor de Deus. Então eu posso olhar novamente para o Evangelho e falar, e Deus amou verdadeiramente o mundo de tal maneira, vou tirar aqui Jesus, que Ele deu o seu amor, a sua atenção, mesmo sem a gente merecer. E é interessante como Ele nos ama, como Ele nos quer, como Ele nos deseja, e como Ele deseja consertar a nossa vida, que para nós muitas vezes se torna um peso. No caso aqui de Moisés, ele falou, Moisés, tira suas alpacas, vem aqui porque é terra santa, e Deus se apresenta numa sarça ardente. E a preocupação de Deus, chegar para Moisés e falar, tira tuas alpacas. Pastor, mas o que Deus queria dizer, tira suas alpacas? Se despede, né? Tira, solta todo o seu eu, deixa para trás, entra numa nova dimensão aqui, entra num lugar totalmente diferente daquilo que você possa acreditar. Aí Deus se apresenta, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e agora também o seu Deus. Olha que maravilhoso, é a mesma coisa hoje. O Senhor nos traz para a igreja e fala assim, tira suas alpacas e entra aqui. Tira todo o seu eu, deixa lá fora, deixa as preocupações, deixa os problemas, vem aqui para esse lugar agora, porque eu quero falar com você. Porque eu quero te mostrar que eu sou contigo. Que apesar de você estar sucumbindo no problema, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o teu Deus. Ou significa, ele está falando, não tem problema que eu não resolva, se você crer em mim. Então tira
Tira essas preocupações, deixa lá fora. Tira esse peso do seu coração. Tira esses pensamentos errados que você tem, de que não vai dar certo, que o pior vai acontecer na sua vida. Tira, deixa lá fora. E vem aqui que eu vou te mostrar que aqui é terra santa. Aqui tudo acontece. Aqui é diferente. Eu torno todas as coisas diferentes na sua vida. Eu faço acontecer os milagres. E interessante que Deus ali chega para Moisés e fala assim: Moisés, você, apesar de estar olhando para mim, e eu estar queimando numa sarça aqui, você não acredita que sou eu. E é verdade. Às vezes a gente vai para a igreja, ouve a palavra, e não acredita que Deus está falando com a gente. E por que é muito difícil conceber isso? De que Deus está falando com a gente? Porque nós, os seres humanos, com toda a nossa humanidade, precisamos ver alguma coisa que eu possa palpar com os meus olhos. Então eu acredito no Tuxo, eu acredito na Tânia, no Cláudio, no Wagner, no Wellington, no Marcos, na Kellen, eu acredito porque eu vejo. Mas às vezes eu deixo de acreditar em Deus porque eu não consigo tatear. Não consigo tocar com os olhos. E é muito difícil a gente conceber o seguinte: quando o pastor fala aqui na frente, Deus vai te exaltar. Enquanto não vier a exaltação, enquanto não acontecer, a gente fica com dúvida. E só vai passar a crer quando o negócio acontecer. E às vezes a gente faz isso e fala de Tomé. Senhor, só acredito se eu ver as tuas chagas. Nós somos diferentes. Senhor, eu só acredito quando acontecer. Porque até acontecer, Deus olha para a gente e fala assim: estou vendo aí um restinho de dúvida no seu coração. Mas mesmo assim, a graça. Mesmo sem crer, Deus se interessa por nós. E é interessante, queridos, uma coisa muito maravilhosa que acontece, um grande milagre que acontece na nossa vida. Mesmo sem a gente crer, o milagre vem e acontece. A providência vem. E Deus se mostra mais uma vez, não como sarça ardente, mas agora dentro do seu problema, trazendo uma solução para você. E para nós resta o quê? Resta aquele gostinho de falar: puxa vida, quando a gente se lembra de agradecer: ó Deus, eu recebi, mas eu sei que lá dentro eu não acreditei tanto. E quando a gente glorifica a Deus, a gente glorifica e com aquele peso de chateação por não ter acreditado tão fielmente como Deus acredita em nós. Você sabia que Deus acredita em você? Olha para o seu irmão que está do lado e diz assim: Deus acredita em você. Fala uma coisa também boa para ele: Deus acredita que o seu problema vai se resolver. Olha para o teu irmão e fala assim: e você crê que ele se resolve? Glória a Deus. Escute só. Pensa num problema cabeludo. Pensa num bicho de 7 cabeças. Uma coisa horrorosa que está acontecendo na sua vida. Pensa nela agora. Pensa. Pensa naquele problema que você fala: não tem solução. Não tem solução. E o diabo até fica para você: ó, você está perdido. Isso aí não tem volta. Pensa nesse problema. Pensa. Agora você pensa numa coisa, fecha os seus olhos e fala assim: ele vai se resolver.
Porque o meu Deus vai fazer acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele chega para Moisés e fala: vem cá, Moisés. Aí Deus coloca uma imagem. Por que Deus não apareceu em pessoa? Por que ele botou uma sarça ardente? É engraçado que às vezes a gente acredita em coisas que são assim, meia místicas, e não acredita nas reais. Estou mentindo, não? Então, às vezes a gente acredita em coisas meio místicas. Então Deus colocou lá um foguinho. Ó, eu sou Deus. Aí Moisés olhou para aquele fogo e falou: nossa, Deus é fogo. Aí no outro ele aparece como brisa. Nossa, Deus é brisa. No outro aparece como tempestade. Nossa, Deus é tempestade. E cada um pensa uma coisa de Deus. Só que tem uma coisa. Quando Deus se apresenta a Moisés: eu sou o Deus de Abraão. Aí vem Isaac, descendência. Jacó. E vai. Então ele está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, enquanto houver vida, eu serei o Deus do início ao fim. Eu sou o alfa e sou o ômega. Eu sou o princípio e sou o fim. Moisés vira para ele e fala assim: mas o que o senhor quer de mim? E Moisés era meio gago. Então você imagina para Moisés falar: o que o senhor quer de mim? Interessante que quando Deus se apresenta a Moisés, não cura Moisés da gagueira. Você já parou para pensar nisso, pastor Cláudio? Deus não cura Moisés da gagueira. Aí Moisés olha para ele e fala assim: o senhor quer que eu vá lá para o Egito? Enfrentar Faraó? Você imagina como Moisés ficou gago. Tá brincando. Você imagina como Moisés ficou, cada vez mais nervoso. Ele falou: calma, Moisés. Ele falou: sou pesado de língua. Como é que eu vou chegar para Faraó lá e falar Faraó? Você já pensou a situação de Moisés? Deus não cura Moisés. E por que Deus não cura Moisés? Ainda está um pouquinho de eco. E por que Deus não cura Moisés? Não seria mais fácil curar Moisés? O que Deus faz? Espera aí, teu irmão Arão, chama ele. Ele vai falar por ti. E por que Deus fez isso? Por um simples motivo, queridos. O que Jesus falou para os seus discípulos: é bom que andem dois. Porque quando um cair, o outro sustenta. Fala assim: lembra das promessas de Deus. É por isso que hoje nós fazemos a igreja aqui em comunhão com os irmãos. Porque nós dependemos um do outro. Para dizer assim: meu irmão, você está fraco na sua fé, mas eu estou forte. Aquele que está forte, estenda a mão porque está fraco. É claro, tem que depender muito do querer de cada um. Mas acontece que Deus, quando pegou Arão, eu vou colocar sobre Arão a tua fala, e você vai chegar lá, e toda vez que você tiver que falar, Arão fala por você. E olha que interessante, imagina a posição diante de Faraó. Arão fala: Faraó, Moisés manda dizer. Ele está dizendo que se não libertar o povo aqui, Deus vai enviar as pragas. E Moisés ali parado. Aí Faraó acho que olhava para ele e falava assim: mas por que ele não fala? Acho que Arão pensava que se ele falar, você vai tirar sarro dele. Que ele é gago.
Aí, eu fico imaginando essa situação difícil de Moisés e difícil de Arão. E por que Deus não resolveu logo o problema? E aí que eu faço a pergunta, por que às vezes Deus não resolve logo o nosso problema? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus não ouve de imediato a nossa situação? Por que Ele não resolve imediatamente a nossa situação? A partir do nosso pedido? Por que será? Por que Deus às vezes espera um tempo para resolver o que nós estamos pedindo? Por um simples motivo, meu filho. Ele precisa que você se fortaleça e que você acredite e que você esteja forte para receber aquilo que Deus tem para te dar. Porque nós temos que valorizar, e uma das coisas que nós não podemos esquecer é do que Deus tem feito por nós. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer porque nós estamos aqui. Será que você já esqueceu que Deus enviou Jesus Cristo, que é a figura de Moisés como libertador? Moisés foi enviado para tirar o povo do Egito. E olha que interessante, ele tira o povo do Egito, Deus faz grandes milagres lá no Egito, mas não é para mostrar e amedrontar Faraó. Deus faz grandes milagres para mostrar para o povo. Eu enviei Moisés e estou colocando poder sobre ele para libertar vocês. E Moisés era a figura de Jesus Cristo, como libertador. Deus agora, na segunda pessoa de Cristo, que estava simbolizado por Moisés, manda Jesus Cristo para nós, numa época onde nós estávamos sendo escravizados pelo nosso pecado, escravizados pelos nossos pensamentos, escravizados pelas nossas situações. Aí vem Jesus, fala conosco, e a gente aceita ser tirado do Egito, das mãos de Faraó, aqui tipificando também o diabo, tirando-nos do pecado que está sobre nós. E a gente confessa Jesus como libertador, assim como o povo, através dos milagres que aconteceu, confessou que Moisés era o libertador, que ia tirar eles de lá. Mas olha que interessante, o povo sai do Egito e morre no deserto. Deus envia Jesus, nos tira do pecado, nos faz confessar através do Espírito Santo que Ele é o Senhor, e nos manda para o deserto também. E o deserto é a saída, é a passagem. Quando você sai do teu problema, certo? Quando você sai do seu cativeiro e passa por um tempo. E por que você precisa passar por esse tempo? Você precisa passar por esse tempo para crescer. Porque Deus não tem só libertação para te dar. Deus tem vida abundante. Ele quer te transformar a ponto de te dar todas as vitórias que Ele planejou para você. Então não tem como fazer você não passar por um deserto, porque senão você não consegue receber todas. Deus tem muitas vitórias para você, Deus tem muitas bênçãos para derramar para você, mas você precisa ter um processo de crescimento, e não tem outro jeito senão passar pelo deserto para crescer. Deus não quer só libertar você, porque se Ele quisesse isso, queridos, só libertar você, você aceitava Jesus e plum, capotava e morria. Pronto, está cumprido o plano de Deus. Confessou Jesus, foi para o céu, né? Passa a régua, traz a conta, já era. Jesus livrou dos pecados, o cara morreu, ele vai para o céu. Agora, Deus não tem esse plano na sua vida. Deus, Ele quer te dar e derramar vitórias na sua vida, nesta vida, perante os seus amigos e perante os seus inimigos. Ele quer abundar, Ele quer encher a sua vida de graça, Ele quer encher você de presentes.
E é isso que nós não estamos entendendo. Muitas vezes a gente vem aqui para a igreja justamente para passar pelo deserto da transformação. E esse deserto é que nos vai qualificar para receber as vitórias que Deus tem programado para nós. Porque, deixa eu fazer uma pergunta, você deve ter sonhos. Não é possível. Você deve ter sonhos. E sonhos que você quer realizar. E o interessante é que não é só você que quer realizar. Deus também está interessado em realizar o seu sonho. Sabe qual é o sonho de Deus para nós? Nos ver felizes, prósperos, com vida abundante. Esse é o sonho de Deus. Agora, se a gente não passa pelo deserto da transformação, meus queridos, Jesus teve que passar pelo deserto. Ele também teve que enfrentar o diabo para ser vitorioso na cruz. Nós também temos que enfrentar o diabo, temos que passar pelo deserto para sermos vitoriosos também nessa cruz. Deus tem algo maior para nós. Você pode crer nisso? Ou será que você não consegue imaginar? Deus tem algo para a minha vida muito maior do que eu possa imaginar. Em Coríntios ele fala, aquilo que o coração do homem não sentiu, que os olhos não viram, é o que Deus tem preparado para nós. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes a gente precisa ver alguma coisa queimando aqui, ó. Algum sinal de Deus. Será que você pode dizer que você é um sinal de Deus? Eu sou um sinal de Deus. Eu não estou aqui, meu irmão, eu era uma pessoa dificílima. Eu era uma pessoa ignorante. Eu era uma pessoa, vamos dizer, tinha capeta pendurado na orelha, tinha capeta dentro do bolso, tinha capeta pendurado no pescoço, tinha capeta para tudo quanto é lado. E eu me sentia o máximo. Jesus entrou na minha vida, me libertou, me trouxe para uma terra santa, falou assim, olha, agora é momento de você tirar suas alparcas. Quando você tira suas alparcas, você reconhece e se humilha diante de Deus, dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Esse problema eu não consigo vencer. Essa situação para mim é demasiadamente difícil, eu não vou conseguir. Se o Senhor não vier ao meu favor, eu vou sucumbir, porque eu sou fraco. Quando você faz isso, você tirou as alparcas. Aí você entrou em Terra Santa. O que é Terra Santa? É uma dimensão aonde o diabo não pode encostar. Engraçado que a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Então, nos lugares que você vai, nos lugares que você frequenta, o diabo está ao derredor. Ele frequenta também. Quando você tira as suas alparcas e se humilha e clama por Deus, você entra num lugar onde o diabo não pode entrar. Onde o diabo não pode ouvir. Você sabia que quando você vai orar, você deve entrar lá no oculto do seu quarto? E por que Jesus ensinou isso? Entra no oculto do quarto, dobra o joelho e adora a Deus. E Ele que está em oculto vai se revelar a você. Sabe por que Jesus mandou a gente fazer isso? Porque o diabo não habita no meio dos louvores. E quando você entra para adorar a Deus, eu não estou falando cantar hinos. Não é cantar hinos. É chegar ali com a Bíblia no quarto, dobrar o seu joelho e falar, ó Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Porque na verdade não existe um Deus como o Senhor. Porque os homens têm muitos deuses, mas eu só tenho um Deus. O Senhor é meu Deus. E começa a adorar. E começa a adorar. Sabe o que acontece? O diabo foge daquele lugar. Aí você fica com a área limpa para poder falar com Deus no particular. Às vezes a gente quer falar com Deus, certo? E leva os problemas para dentro do quarto, leva as situações, o coração cheio de probleminha.
E a gente não consegue adorar, não consegue ficar num particular com Deus. E quando a gente está numa área totalmente adversa, tribulada, a gente leva os nossos pensamentos cativos, o diabo continua ao derredor. Você fala assim, pastor, o diabo entra na minha casa? Entra. Entra. Ele entra. Só que tem uma coisa. Se eu sou um adorador, o ambiente fica tão santificado que ele não consegue ficar ali dentro. Então ele fica da porta para fora. Quando você entrar naquele lugar, é um lugar de adoração. Por isso que Deus falou para Moisés, entra aqui e tira as tuas alparcas. Rompe. E vem, entra. Agora, uma coisa interessante que eu acho nesse texto também. Deus escolhe Moisés com todos os problemas que ele tinha. Se eu for começar a enumerar aqui os problemas que ele tinha. Mas ele escolhe Moisés. E por que você acha que Deus não pode escolher você? Com todos os problemas que você tem. Por que você acha que Deus não pode escolher você? De repente, Deus quer te escolher justamente para libertar algumas pessoas. E você vai fazer a figura de Moisés ali. Melhor, você vai representar Cristo na vida daquela pessoa. Agora, o maior interesse de Deus, te enviando Jesus, te fazendo o templo do Espírito Santo e colocando a vida de Cristo em você, é para que todos vejam que não vive mais você, mas Cristo vive dentro de você. E sabe o que vai acontecer? Lembra daquela pregação? Ele tem a chave que abre a porta e ninguém fecha. E ele põe diante de você uma porta aberta. Interessante também uma coisa aqui que eu vejo nesse texto. Deus olha para Moisés e fala assim: escutei o clamor do meu povo, a opressão. Escutei o quanto eles estavam afligidos. Escuta aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você pensa que Deus não conhece o que está no teu coração? Quais são os seus medos? Quais são as suas aflições? Você pensa que Deus não sabe aonde está o teu cativeiro? Você pensa que Deus não conhece exatamente aquilo que está te afligindo? Ele sabe exatamente cada ponto da sua vida aonde você precisa de socorro. Ele sabe exatamente a quantidade do que ele tem que derramar na sua vida, a unção que ele tem que pôr na sua vida para te libertar daquele problema. Agora, qual é a sua e a minha parte? É crer. Só isso, é só crer. Crer que essa cura vem, crer que essa libertação vem, crer que o seu problema vai ser resolvido. Hoje, eu tenho certeza, como o pastor abriu aqui, Deus vai realizar um milagre na sua vida. Deus hoje foi muito sério no que falou aqui. Eu vim para libertar. Eu vim para fazer acontecer. Eu vim para dar cura, eu vim para dar restauração. Eu vim para tirar esse problema da sua mão. Você crê nisso? Fecha os seus olhos um pouquinho. Pensa no teu problema. Olha bem para ele. Pense exatamente no teu problema, naquilo que está te afligindo. Eu não sei se é de ordem física, se é problema de saúde, não sei se é um filho que está precisando de libertação, não sei se é um pai que está precisando de cura, eu não sei o que está acontecendo. Mas existe um Deus agora exatamente que está lendo os seus pensamentos. Um Deus que está agora olhando para você e dizendo assim: eu vim para te libertar
desse problema. Pensa no teu problema. Será que você pode dizer com fé ainda, fica com os olhos fechados, dizer para esse problema, em nome de Jesus, hoje eu decreto o teu fim na minha vida. Por isso eu digo, problema, o meu Deus vai te esmagar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só para terminar aqui, irmãos, eu vou terminar. Porque hoje o Senhor foi direto e reto com nós. Hoje não é pelo muito falar, porque aqui o Espírito Santo é quem fala. Se a gente falar mais, a gente acaba falando bobagem, porque o Espírito Santo tem que fazer a obra dele na nossa vida. Mas hoje, eu tenho certeza que se você colocou e empenhou teu coração naquilo que você declarou aqui, a sua palavra vai ter poder. E Deus vai realizar, porque Ele vai realizar pela graça. Se fosse pela lei, quem crê será salvo, quem não crê, não vai ter salvação. Mas a graça diz o seguinte, ainda que você não creia, eu vou te salvar. A graça, ela nos dá uma condição muito maior do que a gente possa pensar. Se você hoje creu, não na sarça ardente, mas naquilo que Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó e de Moisés, diga assim, o meu Deus falou para você hoje, eu creio que você vai sair daqui hoje como uma sarça ardente. Você vai sair com o fogo de Deus. E lá, naquele lugar onde a corda deu nó, naquele lugar onde as coisas estão difíceis, aquele lugar que tem te deixado triste, aquela situação que tem te afligido, aquela situação que tem te amargurado, aquela situação que tem tirado o teu sono, hoje, você veio aqui para receber a sua libertação. Levante a sua mão e diga obrigado, Jesus. Deus te trouxe aqui hoje. Os milagres, e hoje que nós cantamos aqui, Hilton, o milagre vai acontecer. É interessante como Deus cercou tudo. É interessante como Deus, desde o início, cercou tudo. Hoje o milagre, nós cantamos, hoje o milagre vai acontecer. O pastor falou assim, olha, tira suas alparcas, você está pisando em terra santa, porque hoje Deus vai realizar um milagre na sua vida. Eu venho aqui, eles não sabiam o que eu ia pregar, nem eu sabia o que ele ia abrir, o que eles iam cantar. E Deus fala a mesma coisa em tudo. Então a vontade de Deus hoje eu concluo que é nos trazer libertação dos nossos problemas e nos salvar de todas as coisas que nos afligem em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós viemos aqui. Nós estamos aqui. Eu estou preparado o milagre vai acontecer. Vamos cantar de novo esse hino. Queridos, fiquem de pé. Eu sempre falei aqui que o dia que Deus não quisesse falar, eu fechava a Bíblia e ia embora. E sempre acreditei que Deus pode ficar 2 horas falando com a gente aqui, 3 horas, como Ele pode ficar 2 minutos.
Mas hoje foi muito reto o que Deus fez aqui nesse lugar. Eu sei que existem pessoas aqui que estão com problemas difíceis. E hoje Deus ouviu o seu clamor. Hoje Deus ouviu o seu cativeiro. Deus está dizendo que Ele escutou a sua oração. Deus está informando de que Ele vai libertar você através do que foi falado aqui nessa noite. Desse movimento que Deus fez através do seu Santo Espírito nesse lugar. Há o poder de Deus sobre as nossas vidas aqui. E eu tenho certeza que hoje você vai receber a sua vitória. Então levante a sua mão direita agora. Você vai repetir comigo. Deus, eu vim aqui a convite do Teu Santo Espírito. Eu estou aqui e eu fui colocado neste lugar para escutar a Tua voz. E me alegrei, porque o Senhor escutou o meu clamor. O Senhor escutou a minha aflição. E eu sei que hoje eu saio daqui com a minha vitória em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por ter escutado a voz da minha aflição, por ter escutado a minha voz dentro do cativeiro que esse problema me causava. Por isso eu confesso agora que eu saio daqui crendo que a minha vitória já foi estabelecida pela Tua palavra, que se complementa hoje, que é consolidada através da unção do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém! Amém. Glória a Deus! Nós vamos cantar. Que o milagre vai acontecer? Não, que o milagre aconteceu. Hoje nós saímos daqui com a certeza de que o milagre aconteceu. Deus está me dando uma direção aqui. Existem pessoas que estão com problemas com outras pessoas e estão chorando por essas pessoas. Tem pessoas que você tem dito o nome e tem colocado nas orações e você tem chorado por ela. Essa pessoa está te tirando o sono. Na hora que você estiver cantando aqui, na hora que você estiver louvando, que o milagre vai acontecer, você fale o nome dela. Fale o nome dela, porque a hora que você publicar o nome dela, o fogo vai para aquele lugar. O fogo vai atingir aquele coração, vai atingir aquela mente, e haverá um grande milagre acontecendo naquela vida. Amém? Amém, queridos? Deus está trabalhando por nós. Deus trabalha por aqueles que nele confiam. E se você confia em Deus, cante com fé. Porque hoje o seu milagre aconteceu. Não vai acontecer. Aconteceu. Você crê nisso? Vamos louvar?